7 princípios de João, capítulo 1, para você aplicar na sua vida hoje, começando agora, para mudar de vez talvez algumas coisas que você pensa. Esse é o tema do vídeo. E outra coisa, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Já deixa o seu like aí, para que outras pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo. Bora lá? Olha só. João capítulo 1, ele nos apresenta verdades que são profundas sobre Jesus e o seu impacto em nossas vidas. Mas como nós podemos viver essas verdades no dia a dia? Por isso que agora nós vamos responder sobre esses 7 princípios essenciais para você aplicar na sua vida hoje. E vai aí o primeiro princípio. Preste atenção. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Baseado em que eu falo isso? Baseado no texto bíblico. O texto bíblico diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele não é apenas um profeta ou mestre, ele é Deus em sua essência. Se queremos entender a vontade de Deus, do Pai, precisamos olhar para Cristo, olhar para Jesus. E como que nós aplicamos esse princípio, conhecer Jesus é conhecer Deus, nas nossas vidas? Vou te falar agora. Você precisa dedicar tempo. Isso aqui, ó, olha isso aqui. Vou até colocar de vermelho. Você, dedique tempo para conhecer Jesus. Leia a Bíblia, leia os evangelhos, ore pedindo entendimento e alinhe a sua vida para os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, o primeiro princípio é: conhecer Jesus é conhecer Deus. Então, se você quer conhecer Deus, você precisa ter vida com Jesus. Segunda coisa que eu quero falar com você hoje é: ande na luz e rejeite as trevas. Baseado em que eu digo isso? João, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Jesus, ele é a luz que expõe e vence as trevas do pecado. Onde Jesus entra, as trevas precisam sair. Por isso, meu irmão, que você precisa examinar a sua vida hoje. Você precisa examinar a sua vida hoje. Você precisa trazer sua vida para a luz. Talvez seja um pecado oculto, um comportamento errado, um pensamento que você precisa ser renovado. Leve isso a Jesus e deixe que Jesus transforme você através da luz que ele é. Então, primeira coisa, você precisa aplicar na sua vida hoje. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Então, você precisa conhecer Jesus para conhecer Deus. Segunda coisa, você precisa andar na luz e rejeitar as trevas. Terceira coisa, sua identidade está em Cristo. Não está no mundo. Baseado em que eu falo isso? Em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A nossa identidade, ela não vem do que fazemos, mas de quem somos em Cristo Jesus. Filhos de Deus não vivem mais como órfãos espirituais. Como aplicar isso na nossa vida? Você precisa, preste atenção, parar de tentar encontrar valor em conquistas, em status, em aprovação dos outros. Você tem que saber isso aqui, meu irmão. Você já é
amado e aceito por Deus. Viva com segurança de um filho de Deus. Então, olha só, hein? Primeiro, você precisa conhecer Jesus, saber que conhecer Jesus é conhecer Deus. Segundo, você precisa andar na luz e rejeitar as trevas. Terceiro, você precisa saber que a sua identidade está em Cristo e não no mundo. A partir do momento em que você se tornou filho de Deus, a sua identidade está em Jesus. Quarto princípio que nós podemos tirar desse texto: seja um testemunho, não o centro das atenções. Baseado em que eu falo isso? João, capítulo 1, versículo 6 ao 7, o contexto é o seguinte, olha o que vai falar aqui. Ó. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, mas ele não era a luz. João Batista, ele entendeu que a sua missão era apontar para Jesus e não buscar a glória para si mesmo. Por isso que no seu dia a dia, no nosso dia a dia, será que as pessoas elas enxergam Cristo em nós? Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, nós precisamos refletir Jesus com as nossas palavras. Por isso, olha esse princípio aqui, gente. Nós precisamos ser um testemunho. Você, eu, nós precisamos, eu e você, a gente precisa ser um testemunho vivo, não o centro das atenções. Quinto princípio, você precisa viver pela graça. Viva pela graça, não pelo seu esforço próprio. Baseado em que eu digo isso? João, capítulo 1, versículo 17 diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei mostrava o pecado, mas Jesus trouxe a solução, a graça. Então, não precisamos mais viver tentando merecer o amor de Deus. Nós vivemos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fazendo um adendo aqui, a graça não é atestado para você fazer aquilo que você bem entende, não. Você tem que viver a graça com seriedade. Então, se você tem tentado agradar, se você tem tentado agradar a Deus apenas pelo seu desempenho, pare. Descanse na graça de Cristo e deixe que o Espírito Santo transforme você de dentro para fora. Então, quinto princípio, você precisa viver pela graça, não pelo esforço próprio. O maior esforço Jesus já fez, que foi morrer por nós na cruz. É claro que, fazendo um adendo aqui, a gente tem, como é que eu posso dizer? A gente tem, quando a gente entrega uma vida ao Senhor, nós temos posturas que nós precisamos ter diante de Deus, diante do mundo, diante da necessidade. Mas isso não significa que a salvação vem pelo nosso esforço. A salvação vem pela graça e por isso a gente precisa viver pela graça. Ok? Entendido? Sexto princípio. Nunca rejeite a presença de Jesus. Baseado em que eu digo? João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Os judeus esperavam o Messias, mas quando ele veio, muitos não o aceitaram. Não cometa esse mesmo erro. Você não pode cometer esse mesmo erro, ok? Olha só, você não pode cometer o mesmo erro que os judeus cometeram. Jesus está presente na sua vida.
Olha só. Eita, não sei. Mas será que você tem dado espaço para ele? Meu Deus. Dando erro aqui, ó. Agora sim. Não ignore Jesus em suas decisões, no seu tempo ou no seu coração. Então, esse princípio aqui, ó. Não rejeite a presença de Jesus, eu diria até mais, não rejeite os direcionamentos de Jesus. Ok? Sétimo princípio é esse aqui, ó. Permita que Jesus revele o Pai para você. Baseado em que eu digo isso? João capítulo 1, versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Através de Jesus, o Pai se tornou conhecido para nós. Jesus veio para revelar quem Deus é de forma clara. Ele não é um Deus distante, Deus não é um Deus distante, mas ele é um Pai amoroso e acessível. E para encerrar, olha isso aqui. Se a sua visão de Deus ainda é distorcido por medo, culpa ou religiosidade, tem um segredo. Olhe para Jesus, porque Jesus mostra o verdadeiro coração do Pai, um Pai amoroso, justo, cheio de graça e de bondade. Então, quais são os princípios que a gente tira desse texto? Primeiro, você precisa conhecer Jesus, ou seja, conhecer Jesus é conhecer Deus. Então, você precisa conhecer Deus através de Jesus. Segundo, você precisa andar na luz e rejeitar as trevas. Terceiro, sua identidade precisa estar em Cristo e não no mundo. Quarto, você precisa ser um testemunho, não o centro das atenções. Quinto, você precisa viver pela graça e não pelo esforço próprio. Sexto, você não pode rejeitar a presença de Jesus. Sétimo, permita que Jesus revele o Pai para você. Estes 7 princípios de João, capítulo 1, podem transformar a sua vida se você aplicar isso. Qual desses princípios mais falou com você hoje? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade de Cristo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever. Eita, gaguejando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Tamo junto e até o próximo.